Terça Nobre, com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Alô, alô, minha galera do Terça Nobre. Começando mais um episódio do Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. Sempre agradecendo a galera que vem comigo aqui toda semana, escutar o programa pelo Spotify, assistir pelo YouTube também. É sempre muito importante essa participação, perguntas, sugestões da galera que assiste aqui. Eu sou o Euri Benevento. Você pode me seguir nas redes sociais, @EuriBenevento, lá no Instagram, Facebook, tô por lá. Tem o TikTok também, mas tá lá mais ou menos. Preciso cuidar dessa minha conta do TikTok. E você que tá ouvindo pelo Spotify, dá pra assistir também no YouTube, youtube.com/EuriBenevento. Aproveita e se inscreve também no canal, beleza? Semana passada a gente teve um episódio falando sobre o mundo estar muito individualista, as pessoas individualistas. Falamos como que são as atitudes das pessoas. E mais uma vez comigo, Selena Fortuna. Cada vez mais difícil, né? Pra dar a mãozinha do Jô Soares. Sim. Tudo bom, minha musa do Terça Nobre? Você. Olha, eu vou falar, eu gosto muito daqui. Porque você sabe como foi meu dia hoje, né? Difícil, né? Eu dei volta, eu renunciei a milhões de coisas. Só não renunciei e vim pra cá. Obrigado pela consideração. E eu gosto de estar aqui também é a sua casa, né? Também seu podcast, então... No Uber o moço falou, tava perguntando, e eu disse pra ele, é minha terapia. Que bom. Eu sinto assim, né? Então, obrigado pelo convite. Aí sim, hein? E o episódio da semana passada a galera gostou. Tivemos uns comentários legais. Você tem que escolher, hein? Vou ter que escolher os comentários pra sortear, né? As pessoas. Sim, aliás, o da Luma eu não fiz ainda, hein? Sério? Vou fazer, viu, gato? Peraí. E ela sempre comenta, tá? Ela sempre comenta os episódios do Terça Nobre. Muito legal. Quando eu tô chegando, me espera. Ela participa com a gente. E lembrando que a gente tá aqui direto dos estúdios Pode Vir. Pra você que tem vontade de ter seu podcast, você que quer gravar essa linda estrutura aqui, também pode ser o seu podcast, tá bom? Então você segue lá, @Estúdio Pode Vir, e aí você pode ter mais informações de como funciona para você ter seu podcast aqui. Fica tranquilo, ao longo do programa eu vou explicar melhor como funciona. Estamos aqui com o nosso amigo Anderson, também diretamente da Nave Mãe, pilotando o nosso Terça Nobre aqui, e a gente vai bater um papo bacana. Sempre, né, com temas que a gente sai do tema, né? Exatamente, um tema que sempre muito respeitado. Qual é o tema de hoje para eu sair dele, né? Tipo isso, né? Exatamente. Até porque a gente até esquecido, mas acabei de lembrar. Você esqueceu que ia sair do tema? Não, eu lembrei de uma coisa, porque no carro eu vim pensando, né? Não vou falar. Deixa você falar o tema, depois eu falo o que eu pensei. Não fala, pode falar. Não tem problema. A música do Fábio Júnior. Todo mundo acha linda aquela música Alma Gêmea, né? Mas é a pornografia ambulante As aquela letra. As metades da laranja. Não, já pensou? De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. E aí ele olha no show com uma cara de, né, perverso. Safado. Você sabe como me fazer feliz. Olha isso. É foda, né? É que aquelas músicas dos anos 90, assim, tem muitos pagodes, né? Que eu gosto de pagode dos anos 90. E tem muitas que os caras, eles falam... A música, ela é explícita. Uma cena de sexo. A galera cantava, né? Todo mundo felizão, né? Cantava, e eu achava engraçado por isso, que hoje você para pra prestar atenção na letra, você fala, mano, olha que absurdo que o cara falou agora. E aí, tipo, todo mundo... E a coisa só piorou, né? Sim, mas é que a galera... Só que antigamente pelo menos tinha alguma qualidade. Ela era maquiada com ritmos românticos e dancinhas e tal. Aí, que nem essas músicas que o cara fala assim, vou te fazer mulher, né? Tipo assim, como se a mulher não fosse mulher, né? Aí, tipo, vou te fazer mulher hoje. Se você fala isso, você quase apanha, né? Apanha, não pode porque mais, na verdade, vou te fazer mulher seria o ato de você transformar uma virgem, em tese, numa mulher. Isso lá em 1900 e Guaraná com rolha. Bolinha. Mas agora você falar, vou te fazer mulher, a pessoa vai ser, você acha que eu quero? Você sabe se é isso que eu quero? Você entendeu? Então, tá louco, hoje brother. você vai que isso não tem mais nas músicas, né? Não. O que canta é das antigas, mas das músicas de agora é muito difícil você ver isso, né? Não, eu parafraseando o Fábio de novo, não, parafraseando não, lembrando, ele tem também aquela que fala assim, a gente é o que é, a vida é o que é, homem ou mulher. Né? Hoje, não é homem ou mulher. A gente tem mais um monte de outras coisas. Problematizar. E antigamente não tinha isso, né? Então as pessoas... Enfim, toda época tem seu cuidado, né? Que a gente tem que ter o que põe, o que tira, sem querer. Já erotizar, porque o tema de hoje é Almas Gêmeas. Beleza, gostei. Você já trouxe o tema você mesmo. E eu não... Qual que é o tema de hoje? Almas Gêmeas. Tá bem?
Ó, antes da gente falar sobre o tema, tem um comentário que eu achei legal, que foi aqui do nosso episódio da semana passada, né? Que foi o episódio Por que o Mundo Anda Tão Individualista. Foi o episódio número 29 da 7ª temporada. 5 anos de Terça Nobre e 7 temporadas. É bom explicar, porque às vezes o pessoal pega o bonde andando e fala, por que tem 7 temporadas? Porque de vez em quando, me dá uns 5 minutos e eu acho que tem que parar a temporada naquele número. Já aconteceu de você ficar um tempo grande sem? Já. Fiquei, sei lá, 2, 3 meses sem ter nenhum episódio. Imagina, você devia ter crise de abstinência. Às vezes dava crise de existência também, crise de... Não pode, isso aqui não pode parar. Dava bloqueio criativo. Bloqueio criativo. Aí eu falava, o que eu vou falar? E aí eu travava, não vou gravar nada, não. Aí minha câmera dava problema. Aí era a minha mesa de som que dava problema. Putz. Mas aí já é urucubaca, né? Dos coleguinhas. Quando eu gravava em casa, dava problema quase toda semana. Era foda. Você tinha que ter posto uma tesoura na porta de casa. Você tinha que ter posto sal grosso. Te ensino umas mandinguinhas. Porque olha... Aí teve várias semanas, teve uma vez que eu gravei um episódio inteiro, mano. E quando eu fui ouvir, tava com o áudio estouradaço, assim. Mas assim, não tava um pouquinho estourado, tava muito estourado. Então, não dá pra ouvir. Fica uma coisa, assim, insuportável. A pessoa que fica ouvindo ou assistindo, quando ela tá 5 minutos, ela já tá completamente... Fala, mano, eu não consigo assistir isso aqui. E sai. Então, eu perdi episódios, assim, quando eu fazia em casa. E teve uma época também que eu tava meio itinerante. Então, cada episódio... Eu fazia num lugar, sabe? Na pandemia eu cheguei a fazer isso. A gente tem essas loucuras. Eram umas coisas meio doidas, assim. Então, por isso que tem essa contagem. Então, às vezes, tem uma galera que gosta de vir cagar uma regrinha. Então, por isso, tá? É uma regra que funciona dentro da minha cabeça. Tipo assim, não... De parar as temporadas. Teve temporada que eu falei, vou parar com 25 episódios, tá bom. Tipo isso, entendeu? Sim. Então, só pra explicar. Eu nem sabia que tinha regra pra isso. Tem gente que separa a temporada por ano. Tipo, você tá... Cada ano equivale a uma temporada. Tipo isso, entendeu? Só que isso pra podcast. Mas na minha cabeça, eu gosto de fazer, tipo, como se fosse aquelas séries. Séries americanas, por exemplo. Que tem... As temporadas, às vezes, acontece de ter 2 temporadas no mesmo ano. Sei lá, tem 10 episódios, acaba a temporada. Mais 10, aí já é outra temporada. Naquele mesmo ano, entendeu? Show. Então, pra mim, a divisão é mais nesse sentido. Aí eu vou ler o comentário aqui, sem mais delongas, que é do NTV Canal, que eu gostaria de saber quem é, porque a gente lê os comentários e eu não sei quem é essa pessoa. Veio através de você, né, inclusive. Então, ele frequentava lá o Scarfon, ele, quando fazia com o Scarfon, que a gente tirava ao vivo das pessoas, ele sempre participava, só que eu não sei se é ele ou ela. Né? Então, o NTV Canal, se pronuncie pra gente saber quem é você. O comentário é muito legal, colocou aqui, sessão terapia. Dizem que as pessoas não gostam de ouvir problemas, por isso que pagam terapeutas para ouvi-las. Assim o profissional é obrigado a escutá-los por ao menos 50 minutos. Antigamente, na época analógica, que não tínhamos acesso a tanta tecnologia, sentávamos nas calçadas e falávamos por horas, assuntos aleatórios, e não existia tanta depressão, já que a amizade era a solução. Hoje as amizades tóxicas podem ser a sua destruição. Só que ele foi muito fantástico em tudo que ele disse. Muito, porque assim, eu já ia interromper, já ia falar da amizade tóxica, ele foi lá e arrematou no final. Né? Porque você fazia terapia sangrando em rio de tubarão. Aí seus amigos descobriam todos os seus fracos pra depois rir de você pelas costas. Foi o que você falou semana passada. Pagar terapia é vida. Se eu pudesse, eu tinha 32 empregos, porque eu tenho só 31. Eu teria um só pra pagar terapeuta. Muito louco. Então, aí eu acho que foi bacana, né? E esse episódio da semana passada a gente falou sobre isso. Sobre a individualidade das pessoas, né? No dia a dia, no metrô, quando você pega o metrô, as pessoas querem passar na sua frente. Hoje mesmo, vindo pra cá, aconteceu isso. Tinha uma menina desesperada me empurrando pra sair do metrô, só que o metrô tava fechado ainda e ainda não tava na estação. Então, espera chegar, querida. Eu também vou descer. E mesmo se eu não for descer, eu vou ficar pro lado. Ela tava me empurrando, me bolsando aqui, tava sem tirar a bolsa nas minhas costas e não sei o quê. E aí, tipo, o metrô abriu, ela já saiu que nem uma louca, assim, tipo, e eu tava na frente dela. Ela me empurrou, tipo assim, eu tive que sair, porque senão ela ia me atropelar, tá bom? Vai lá, queridona. Então, de dar um troféu pra ela, falar, pronto, você venceu. Não, porque ela só passou na minha frente, e ela pegou um gomo de escada e foi na escada. É a síndrome da princesa da Pérsia. Cara, chato. Se sou eu, já ia olhar, amigo, eu tenho fobia. Vai tomando, mandar... Sabe, eu falei, mano... Então é isso, as pessoas, ela tem essa coisa de passar na sua frente, só pelo tesão de passar na sua frente.
Você dá um troféu pra ela, assim, ó, pronto, você ganhou. É isso que você queria? Pronto. Então, essa correria das grandes cidades, essa coisa de você pensar só em você. E o assunto foi isso. E não só isso, mas a gente falou dessas conversas que a gente tem. Às vezes a gente desabafar no lugar errado, né? Que nem você falou, de dar munição para as pessoas falarem de você, saberem da sua vida. Então, o importante é você saber onde você sangra, né? Que nem você falou também. Eu falei Rio de Tubarão, gente. Eu sei que Tubarão não fica em Rio, mas é porque tem uma ironia aí nessa história, né? De estar sempre no lugar errado, inclusive o tubarão. Entendi, até isso. Até isso, porque às vezes ele se infiltra num habitat que nem é dele, Uhum. pra poder roubar confissões e... Mas sabe o que isso entra na alma Usar o gêmea que você também? falou contra você mesmo. Você consegue contar nas mãos quantas pessoas que hoje não estão mais na sua vida porque cada uma seguiu o rumo, né? Amizade de baixa manutenção, que ama você do jeito que você é, você fala 30 anos depois com ela tá igual. Sim. Quantas pessoas você sente uma falta que você até quando respira, você... Isso, pra mim, são almas gêmeas. Muito louco, né? Eu também acredito em alma gêmea de amizade. Tem amizade Que você é fala alma assim, que gêmea. saudade, que coisa dolorida, né? E fica, eu tenho uma amiga, Xanahira, que eu gostaria muito que ela estivesse assistindo. Ela é uma amizade dolorida, ela é uma dor pra mim, por eu não conseguir estar com ela agora. Enfim, ela mora fora, a gente teve uma divergência e por conta disso a gente se afastou. Mas ela é uma pessoa que se eu pudesse pôr uma placa, igual no aeroporto, assim, procura esse Xanahira, ó, aqui, Maravilhoso esse Xanahira, nome. aqui, O nome dela é Xanahira? Xanahira. E se eu pudesse pôr uma placa assim em casa, Xan, tô te esperando. Mas é Xanahira mesmo? Xanahira, Não é o nome zoeira. árabe. Que louco, mano. Que nome da hora, diferente. Não, eu entendo o que você tá falando. Eu ia te perguntar isso. Se você acredita em alma gêmea. Então você acredita. Eu acredito, mas eu acredito muito mais em alma gêmea, sendo amigo, sendo um professor seu que te encontrou e te trouxe para uma luz nova e ele tinha esse projeto. Sim. Porque eu acho que quando você reencarna, não é que eu acho, eu já ouvi muitas coisas sobre isso, mas eu também tenho minha própria crença e pode estar errado que eu vou continuar acreditando do mesmo jeito. Que as pessoas têm um projeto e elas alinham esse projeto antes de nascer. Tá. Então, de repente, você tem aquele professor que mudou a sua cabeça, que fez você ser uma outra pessoa, diferente daquele seu, né? Que você fez você ser uma outra pessoa. Te levou pra luz, te tirou da treva, te fez acreditar numa coisa que você não acreditar. Eu acho que isso é não uma alma gêmea, mas alguém que tem um karma, tem que ter um reencontro com você pra fazer o que ele tem que fazer e depois ir embora. Essas pessoas são ciência, não sei, são almas gêmeas, mas elas... Eu acho que não, pra falar a verdade. Mas a missão é muito linda, é muito importante. Eu tive um professor de filosofia, eu até falei aqui no Terça Nobre já, mas eu falei faz muito tempo, não foi agora. Em outras temporadas, assim, E era um professor que eu achava que ele era muito à frente do tempo, assim. Até eu já até falei aqui no podcast, pô, queria saber como é que ele tá, porque eu já procurei ele na internet, só que eu não sei o sobrenome dele. Então era professor César de filosofia, só isso que eu sei. Não Cabeludão, sabe o roqueiro. sobrenome. Não fazia a mínima ideia. Naquela época os professores não falavam sobrenome. Na época a gente não sabia o sobrenome. Porque não tinha rede social. E não tinha rede social também então a gente pra não gente sabia, fuçar. né? Aí eu lembro que esse professor, ele chegava e ele era muito diferente. Porque ele era rock and roll mesmo, ele tinha um cabelão até a cintura, assim, ele vinha com camisa do Iron. Ele era completamente diferente dos professores que tinha. Aqueles professores mais tradicionais, com aquela roupa mais social, né? Ele chegava todo jovenzão, assim. E ele não era tão jovem, mas ele tinha um estilo, né? Ele tinha uma alma jovem, né? E ele chegava, ele falava de rock, ele falava de Renato Russo, ele falava de Legião, ele falava das bandas de rock, ele trazia músicas, por exemplo, ele trouxe uma música do Legião Urbana, aí ele Pra aplicar a aula de filosofia. entendeu? Ele Não. explicou por que o Renato Russo chamava, por que o sobrenome era Russo, aí ele depois falou que tinha a ver com Rousseau. Imaginei. E aí tipo, mano, ele foi explicando várias coisas que a gente não fazia ideia. Eu era moleque, eu devia ter uns 14, 15 anos, que eu tava no ensino médio E ali. arregaçava na nota na prova. Sim, Porque era a esses matéria que eu mais ia eles bem. fazem a gente entender a matéria. Sim, Eles fazem a figuraça. gente gostar e depois você escreve como se fosse sua própria filosofia. É muito louco. Sim, não, e ele ensinou umas coisas que pro resto da vida eu levei. Que nem, eu lembro que ele falou pra gente assim, ó. Quando você for numa entrevista de emprego, você tem que sentar, postura, cara. Senta na cadeira retinho, bonitinho. Você tem que passar firmeza na sua... Justo ele, né? O cara do rock and roll. Isso que era muito louco. descabelado. Aí ele falou isso, guardei essa informação. Aí depois ele pegou e falou assim, um aperto de mão, cara, diz muita Firme. coisa sobre você. Cara, você tem que dar um aperto de mão firme, cara. Você não pode...
Você fica com essa mão mole, assim, a pessoa já não vai sentir firmeza em você e não sei o Eu quê. falo isso pros meninos. Não, muito louco. Aí eu aprendi isso novo na escola, e aí eu lembro que eu fui numa entrevista de emprego do McDonald's. Foi o meu primeiro emprego registrado. Eu já trabalhava na rádio de Roseira, mas aí o meu primeiro emprego registrado em carteira foi no McDonald's. Eu tinha 15 anos. Aí eu fui na entrevista, e ó que louco, não sei se ainda é assim, mas na época era assim. Você ia lá até o... Ó, dia 15 de janeiro vai ter uma entrevista de emprego do McDonald's. Quem quiser ir de tal idade a tal idade, esteja lá Ficava, tipo, uma 7 galera. horas da manhã. Ficava uma fila mesmo, uma fila gigante. E a galera ia, e o gerente entrevistava a pessoa na frente de todo mundo. Então tava todo mundo lá na fila, e o gerente sentado numa mesinha entrevistando. Lógico, você não escutava o que estava Sim. sendo conversado. Mas todo mundo via você sendo entrevistado. O gerente, ele ia naquele salãozinho a céu aberto pra entrevistar o cara. E não tinha currículo, não era nada. Você ia lá, o cara trocava ideia com você. E na ideia você conseguiu um emprego ou não. Muito louco. E aí eu fui com o maior cagaço do mundo. Eu já trabalhava, mas eu trabalhava numa rádio. Era uma coisa meio informal. Eu tava aprendendo. Então, tipo, eu falei, pô, não vou passar. Já foi com pessimismo. E aí eu só consegui lembrar dele falando isso. Porque assim, fui com vários amigos da escola. Molecada, tudo, vamos trabalhar, vamos lá, vamos tentar serviço lá, não sei o quê. Molecada foi todo mundo. Só que assim, um foi de bermuda, outro foi de boné, outro foi de chinelo. Nada contra, era a galera na simplicidade deles, mas Você escutou o professor Sérgio. aí eu fui bonitinho, de calça jeans, eu tinha uma camisetinha polo, fui com a camisetinha polo, calça jeans, tênis, bonitinho, cabelinho penteado, que eu ainda tinha cabelo na época. Aí eu fui, e foi engraçado. É sério, eu tinha um cabelo bonito até. Eu lembrei de uma coisa, agora depois eu te falo. Aí a gente tava na fila, assim, e a molecada começou a zoar pra caramba na fila. Ah, não sei o que lá. E eu assim, ó. E os caras, pô, você tá mó quieto aí. Falei, não. Só que eu quietinho, mano. E todo mundo despirocado na fila, brincando, zoando. Eu sempre fui da zoeira também. Só que eu foquei. Falei, não, mano, tenho que mostrar a postura aqui. E eu lembrava do professor falando, postura. E eu aqui, ó, tá bonitinho. Aí chegou lá na hora também, eu percebia que os meus amigos, a molecada que tava junto comigo, tava todo mundo sentando de qualquer jeito. Um sentava assim, cruzava o braço, conversava com o cotovelão na mesa. Eu falei, puta, eu preciso fazer diferente dessas pessoas. Que se eu chegar lá do mesmo jeito, né? Aí eu peguei, sentei certinho assim, fiquei reto e olhava pra ele, ele falava, não sei o que lá. Conseguiu um emprego. Conseguiu. Mas foi, Nossa, só pra César. não esticar muita história, foi isso. Tipo assim, uma das coisas legais que ele ensinou foi isso, essa questão de postura, de Eu acho essas saber pessoas são passar uma boas. imagem boa. E não necessariamente uma alma gêmea, mas é que eu não acho que dê pra gente falar de alma gêmea sem falar de compromisso. O compromisso astral. Então eu acho que a alma gêmea ela vai chegar na sua vida não necessariamente pra casar com vocês, as pessoas acham que a alma gêmea. Ah, ele é minha Tem que alma ficar pra gêmea. sempre, né? Por que você quer casar com uma alma gêmea? Por que a alma gêmea não pode ser outra pessoa? Você só não pode ir naquela toada dos opostos se atraem, porque eles se atraem pra se destruir. Então essa história de opostos se atraem é muito feia. Feia. Os opostos. Dobe mal. Os opostos destroem. Eles se atraem pra se destruir. Não ou é pra se distraem. aprendizado. Não é pra aprendizado. Tudo bobeira. Porque em algum momento da relação, aquilo que um que tem a personalidade mais forte quer, vai acabar prevalecendo sobre aquele que tem a personalidade um pouco mais fraca. Entendi. E em algum momento essa relação vai tornar uma relação de dominação. Em algum momento alguém vai estar descontente engolindo sapo. Em algum momento essa pessoa pode explodir e a gente não sabe as consequências de um negócio dele. E é uma coisa, tipo assim, ó, às vezes a pessoa tá num relacionamento e aí um fica tentando convencer o outro de alguma coisa, e aí esse aqui insiste porque acha que uma hora isso aqui vai ceder, esse aqui insiste porque uma hora isso aqui vai entender o que ela tá dizendo. Então fica essa confusão, né? Fica aquela coisa, tipo assim, insiste numa coisa que eu não vou abrir mão da minha ideia, a pessoa também não vai abrir e fica aquele... Não, Quando que dá uma hora ela vai certo? ceder, uma hora ele não vai ceder, e aí... As pessoas, elas são normais. Sempre na relação tem um mais dominante e um menos. Sempre. Então, fatalmente, aquele que é mais dominante vai acabar impondo ao outro alguma coisa. Agora, quando que dá certo? Eu vou ser horrível agora. Quando que dá certo? Quando a pessoa tem interesse financeiro na outra. Por quê? Porque que a gente aí... falou semana passada. Cansei de ver casamento de 20 anos só pra pessoa pegar alguma coisa no fim. Cansei. Eu conheço uma pessoa que tá casada sem sexo, sem nada, só esperando a velha morrer, porque a casa do marido é dos pais. Esperando a herança. E isso é lindo, né? Muito bonito. Nossa, maravilhoso. Então, quando os opostos dão certo, alguma coisa tem.
Não é tão... É só você ver. Quando os Entendi. opostos dão certo, alguma coisa tem. E o que você lembrou quando eu tava contando? É off Não, ou é bobeira que você falou É do off. cabelo. E hoje a Margot tava fazendo ultrassom e tava rapando a barriguinha assim. Margot é só A minha gatinha. E aí parecia que tava tosqueando ela. E eu peguei todo o pelinho e trouxe pra casa. Ai, Eu falei, meu devia ter Deus. trazido pra gente colar assim. Aí você vai guardar de lembrança o pelo da gata. Que Lógico que raspou. vou. Lógico. Eu tenho o cabelo dos meus filhos até hoje, cada corte, todos. Eu fiquei horrorizado uma vez que uma tia minha falou que ela guardava o cordãozinho umbilical dos filhos dela. Eu não sabia dessas histórias, né? A Anderson falou que a sua mãe também guardava? Você guardava? É lógico. A tia dele guardava. Guarda. Eu tinha uma agenda quando eu... Ela me trouxe... Quando logo que eu comecei, a primeira paixão que eu tive, eu tinha aquelas agendas, eu tenho até hoje essas agendas. Cola, etiquetinha, um negocinho e tal. E eu tinha um namorado que ele mascava chiclete quando ele chegava em casa. Mas era só deixar o chiclete ali, que eu grudava e deixava a agenda no sol, para o chiclete não grudar na outra página, ficava dias no sol. E ele tinha rinite. Eu cheguei ao ponto de pegar papelzinho de nariz dele meu Deus. e grudar na agenda. Quanto amor, né? Ou maluquice, Loucura. né? Maluquice. Eu acho que ali eu já tava dando indícios. A mamãe já devia ter me medicado. Indícios de loucura. Eu já tinha Guardar que ter chiclete é embaçado. minha mãe também não podia falar nada. Tudo bem, ué. Cada um, como diz, né? Cada louco com sua mania, né? Sim. Mas quando a gente fala dessa questão de alma gêmea também, a gente tem muito essa questão assim. Eu escuto muito, né? Por exemplo, agora nas redes sociais a gente vê muito isso. Porque, por que eu falo das redes sociais? Porque, que nem a gente tava falando do professor. Naquela época não tinha rede social, então a gente não sabia nada sobre a pessoa, do que ela contava ali. Então a gente não via foto, não via como que era a vida da pessoa e também não via tantas histórias, ou então alguém desmentindo certas histórias. Por isso que eu uso como base agora falar das redes sociais, só para contextualizar. E aí eu vejo muito algumas histórias sobre almas gêmeas. Agora estão se falando muito também sobre chamas gêmeas, que parece que é diferente de alma gêmea. A cara da Selena é maravilhosa. E aí, tem também uma teoria das almas gêmeas, que você vai conhecer que não só uma alma gêmea, mas que vai ter mais almas gêmeas na sua vida. Parece que são 3 almas gêmeas. Você já ouviu falar sobre isso? Eu tô aqui pensando quem seriam. Que, tipo assim, são três amores que você tem na vida, que também pode ser chamado de alma gêmea, que é aquela primeira... Que é aquele namoro que você tem, aquele primeiro namoro da vida que você, aquela paixão avassaladora da adolescência. Um galinha Que é desclassificado. uma coisa que você parece Não que vai ser pra sempre e não é. E aí acaba. Aí depois tem aquele namoro que é uma pessoa que parece que é o amor da sua vida, que é pra sempre que vai ficar, mas ele vem pra te ensinar. Esse amor acaba, vai cada um pro seu lado. Parece que foi o maior que você teve na vida. E aí depois tem aquela terceira alma gêmea, que é quando é uma coisa que é leve, que é um amor que você não tá morrendo de amores, né? Aquela paixão avassaladora, mas que é suficiente E a pra pessoa te não te dá fazer bem, trabalho. não te dá trabalho, você não dá trabalho. Esse eu não conhecia É um amor ainda. maduro e tal. Eu também acho que não cheguei nem Mas perto. espera que você me levantou uma lebre aí, que eu tô fazendo uma lista de quem se encaixa nos outros 2. Tá. Mas é louco isso que você tá falando. Porque assim, eu não sou uma pessoa de pegar nomes, nomenclaturas, que a gente falou chama gêmea. Agora estão falando em chama gêmea, que é diferente de alma gêmea. Eu até preciso pesquisar mais para não falar besteira aqui. Gente, pesquisem e Mas comentem, porque o melhor porque tem- comentário ganha a perguntinha do tarô da Agora Seleninha. estão falando sobre chama. Quer dizer, pode ser que já existisse faz tempo. Eu ouvi falar há pouco tempo atrás. Então, eu até preciso pesquisar melhor sobre isso, mas... Ai, Yuri, mas vai ser muito difícil tirar alguns, assim. Porque se eu for colocar num ranking, eu acho que do Desses primeiro 3. e do segundo, eu tive vários que se pareceram com esse primeiro e segundo, assim. Eu vou ficar triste, assim, se eu tiver que fazer eliminação. Então, eu acho que O terceiro eu não conheci. eu acho que eu já tive os 3. Até o terceiro, Amores. que é o que te dá paz. Eu acho que não é o que me dá paz, mas eu acho que eu já tive a terceira alma gêmea, que foi uma coisa assim que no começo eu achava que não ia dar em nada. E aí depois eu percebi que gostava e na mais simplicidade, na mais pura simplicidade. Sabe quando você tá com alguém e a pessoa, ela faz questão de estar com você, não interessa se você vai comer um negócio super caro ou se você vai comer um pão com ovo, mas só de estar junto tá bom, sabe? Tipo, essa coisa simples, tipo, do jeito que tá bom, e aí onde você vai,
a pessoa vai junto, é uma coisa mais tranquila. Ah, hoje não dá pra gente ficar junto, tudo bem. Ah, vamos se ver numa terça-feira, 9 horas da noite. Tipo, não tem obstáculo, sabe? É uma coisa mais Sim. adulta, vamos dizer assim. E aí, eu acho que eu acabei deixando passar, ó. Na hora, talvez não percebi, não tava percebendo, né, a qualidade Mas tem que ser amor, do relacionamento. porque hoje eu tenho muitas amigas que me dão essa sensação boa. De comer na calçada, um cachorro quente, de ir pra sua Isso é casa, maravilhoso. beber até 6 horas da manhã, falar um monte de besteira, não lembra nem o que falou no outro dia, e você também não tem medo do que você falou, porque você sabe com quem você tá. Sim. Ou então você vai num chá de bebê de alguém que você nem conhece. Hoje eu tenho, mas só em forma de amizade, assim. E eu tava pensando, olha só que profundo. Não sei se isso conversa com algum de vocês que vai estar assistindo a gente. A alma gêmea, em tese, ela tem que ter semelhanças, não? Ela tem que ter alguma coisa que faz a engrenagem, os furinhos aqui da engrenagem. Eu já ouvi dizer uma coisa assim também. Você sabe que alma gêmea é quando a sua alma se sente em casa. Tipo, sabe? Ui! Tipo, sabe quando você se sente em casa com a pessoa? Lógico, né? Não é pra tudo, Eu mas... juro que eu tô pensando aqui. Então, mas aí sabe o que eu pensei agora pra gente aprofundar o assunto? Eu tive muitas pessoas que se pareceram com a sensação de alma gêmea. Eu vou acabar com todo esse raciocínio nesse minuto. Tá. Pareceram com a alma gêmea, e se a sensação de estar em casa era aquela, porque todos os moços que se enquadravam dentro do borderline foram pessoas que se pareceram muito com o estilo de amor que eu gostaria de receber, tirando a parte que eles ficavam doidos. Mas aí também A pode ser... intensidade. Então, a intensidade é foda. Quando começa com intensidade é muito difícil de tirar e difícil A de esquecer, intensidade né? do sentimento dos meninos, né? Que eu digo, uns, inclusive, diagnosticados, border. Aquela intensidade do bom beloved, daquela coisa forte, aquilo tudo me mexia. Só que aí, quando começa a parte ruim, né? Que são os exageros. Então, gente, que loucura. Mas também será que não é aquela coisa do poder da conquista, sabe? Que quando você tá tentando conquistar alguém, você tenta de tudo. Aí não é um personagem também, que a pessoa parece ser perfeita e depois os defeitos começam a aparecer? Mas o border não é personagem. Eles amam demais mesmo. Entendi. Eles são pessoas assim que, se não tivesse o final da história, que o final é muito complicado quando eles passam a sofrer por causa daquilo, eles são as melhores pessoas, porque te amam de verdade. Olha pra você como se fosse um bolo de chocolate. Então eu tô desconfiada que eu também era. Entendi. Será que eu era? Porque eu amava Será? assim também. Hoje eu tô cansada. Meu maior defeito é amar demais. Tipo isso. Tá amarrado no nome de Jeová. É tipo mas isso. era. Aqueles caderninhos. Mulheres que amam demais. Um era defeito, eu. amar demais. Exatamente. Era eu. Hoje não, eu tenho vergonha na cara. Mas. Gente, olha só quanta coisa pra pensar Loucura, né? agora. Sabe uma coisa que aconteceu comigo assim também na vida? Eu tava falando isso pra um amigo uma vez que tá trocando ideia. Que eu não sei em que momento da vida que aconteceu isso. Que eu sempre fui muito apaixonado, assim, né? Que nem eu contei aqui, eu escrevia cartas, eu queria dar presente, eu queria dar ursinho, aquela coisa meio romanticão, né? Aí depois, um pouco mais velho, queria... Pra mim, tipo, tinha que ter aquela conquista, sabe? Ah, vamos sair, vamos num lugar romântico, sabe? Eu pensava, eu cheguei a pesquisar, sabe? Lista de restaurantes românticos em São Paulo, tá ligado? Uma coisa diferente. Tipo assim, eu queria chamar a pessoa pra sair comigo pra ir pra um lugar diferente, não pra ir num lugar óbvio, sabe? Ah, vamos no cinema, vamos no shopping. Sim. Não, eu descobri, tipo, uma pizzaria que não era nem pizzaria, chamava Forneria. É uma forneria, chama Forneria Maia, ali na Consolação. Muito louco. Casa antiga, chão de madeira, móveis rústicos. Se eu tivesse ido sozinho, eu já ia ficar maravilhado. Tipo, porra, que lugar legal. Uma escada que não dava em lugar nenhum. Ai, mano, que maravilhoso. Tipo, a escada sobe assim, mas ela acaba, porque tem um teto. Eu falei, mano, que lugar legal, cara. Lógico, eu só fui ver essas coisas depois. Mas você foi acompanhado. Fui acompanhado. Eu convidei uma moça pra ir lá comigo, pra gente. E ela correspondeu à ela cagou magia? pra tudo isso. Ela cagou assim muito pro lugar. Eu fiquei pensando, falei, nossa, mano, e eu bobão, sabe? Romanticão, querendo fazer um negócio diferente. E aí, onde eu quero chegar falando sobre isso? Porque assim, em algum momento, eu não sei o que aconteceu, que eu perdi um pouco isso. Dessa parte mais romântica, de tentar fazer diferente, não sei o quê. E aí, quando eu tive algumas decepções amorosas, eu ficava assim, quer saber, mano? Foda-se. Eu tenho um monte de conta pra pagar. Aí, tipo assim,
Antes, se eu ficasse muito triste por uma decepção amorosa, eu não ia conseguir trabalhar, eu não ia conseguir fazer nada, eu ia ficar o dia inteiro em Então casa essa triste. daí era eu. Entendeu? Trabalhar não tinha como. É, Mas eu não conseguia você tem. fazer mais nada. Nada. Então, eu travava. Só que aí aconteceu isso. Tipo assim, eu comecei a perceber, não, mas a faculdade continua do mesmo jeito. O trabalho continua. Aí você começa a dar prioridade pra essas coisas. Ó, o boleto vai chegar. E aí, tipo assim, você até sofre um pouquinho, mas depois essas coisas de responsabilidade, elas falam mais alto. A responsabilidade grita. E aí você fala, mano, eu não tenho tempo pra ficar assim. Foi mal, não vai dar pra ficar Não deprê. vai, tipo... Então, tipo, eu perdi um pouco esse encanto. Então, hoje, eu... Mas você falou uma coisa que não tá batendo. Você falou assim, em algum momento, eu não sei por quê. Você sabe muito bem por quê. Eu faria essa frase assim, Decepção. em algum momento, e eu sei muito bem por quê. Em algum momento, Isso sempre, passou. eu não sei quando, não sei quando. O porquê talvez não, mas acho que eu não sei quando que minha ficha, Acúmulo. minha chavinha virou na cabeça, e eu falei, quer saber, mano? E aí, tipo, eu parei de me preocupar com essas coisas. Então, tipo assim, eu tô conhecendo uma pessoa, e aí a pessoa ficou com o cu doce, parou de responder, foda-se, eu também paro de mandar mensagem. Aí, às vezes, eu até apago da agenda. Esses dias, eu fiz uma limpa no Instagram. Gente que me seguia, tipo, nem sei. Eu também. Não, o mais engraçado é isso, gente, que eu tava seguindo e a pessoa nem me seguia mais e eu trouxão lá, curtindo coisa. Nossa, que idiota. Aí uma pessoa colocou assim, tomando café, com uma outra coisa na mesa. Eu falei, então, ela tá tomando café acompanhada. Então vai tomar no cu, te apago da minha agenda agora, não quero mais trocar ideia com você. Mas por que? Você tava paquerando? A gente tinha um flertezinho ali. Tinha até agora. Uma tentativazinha, às vezes. Aí eu... Com doce, aquela velha história, assim, eu não quero nada sério. Não quero nada sério com você. Mas se aparecer outra pessoa, eu quero. Isso que é foda. Eu ouvi isso de uma Você entendeu? pessoa que eu quero sim, mas não com você. Uhum. E aí, Não, eu escutei o contrário, só não quero nada sério. Aí passou uma semana, tinha outra pessoa. olha só, ele não quero nada, eu quero sim, mas não com você. E nisso a Pior Lindaura, ainda. a moça que Né, trabalhou... Lindaura é maravilhoso esse nome A também. Lindaura trabalhou Lindaura. na minha família por quase 30 anos, né? E infelizmente ela faleceu há alguns 4, 5 anos. Poxa. Era a minha mãezinha. E ela dava bronca. Aí ela escutou. Onde que você me arrumou esse troço? Ela falou, onde que você vai me arrumar? Ela tinha um sotaque arrastado, esse troço. E aí eu olhei pra cara dela, que eu sou pirracenta, e falei, Lindaura, escreve o que eu tô te falando. Em menos de 6 meses vai ter uma aliança aqui, ó, nesse dedo, só pra ele pagar a língua. Aí, Casou comigo, é pai do Henrico. Tchau, tchau. casou É por pai do pirraça. Henrico. Não, casou Tô por gente brincando, que tô deu brincando. certo. Por um tempo deu certo. Sim, sim. Mas ele começou sendo muito grosso e muito ridículo. E aí, em menos de 6 meses tinha aliança, a gente casou, foram 10 anos. Toda a relação tem suas dificuldades, mas eu costumo dizer que ele foi uma das pessoas que mais se pareceu com o tipo de relacionamento que eu gostaria de ter pra sempre, assim. Que você almejava. E começou com ele se desfazendo de mim, Caramba. entendeu? Tem Coragem. muito respeito por essa história, mas começou assim. Então, assim, essas pessoas que falam desse jeito, elas têm que começar a repensar. Tem um filme que a gente precisa... Eu quero que você assista ele pra gente poder falar sobre ele aqui. Que chama 500 Dias com Ela. Então você É de choradeira? Não é de choradeira. É de filha da putagem em relacionamento. Aí você anota Já esse começa filme assim, né? e você assiste pra gente falar sobre ele aqui. Eu não vou falar nada agora, porque se você não assistiu, você precisa assistir pra gente poder ter um debate aqui. Que aí eu quero ver se você pensa que nem eu em relação a isso. Porque tem um momento do filme que ela fala isso pra ele. Ela fala assim, eu não quero nada sério. Aí depois você vai lá e casa, só que não com ele, com outra pessoa. Entendeu? Aí, só pra você entender um pouquinho desse É um contexto. pouco diferente disso que aconteceu comigo. Tem mais coisas, mas você vai entender. Eu acho que tem gente que gosta, tem gente que odeia. Eu sou da fila dos que odeia esse filme. Mas eu acho importante você assistir e as pessoas assistem assim, com 20 anos tem uma visão. Com 30 tem outra visão, tipo, que muda o que você Lógico. aconteceu na vida. Então, é um filme muito louco. Ele causa essa loucura na gente, assim, de pô, será que esse filme é bom? Será que esse filme não é bom? Mas ele gera muito debates, tem podcast sobre o filme, pra você ter uma ideia de como ele é Você intrigante. sabe que as almas gêmeas têm as almas turronas também, né? Porque tem gente que tá percebendo que o outro é a melhor pessoa para si. Só que às vezes isso eu vejo muito, via nos meus alunos, vejo muito na terapia com a galera. Eu não queria apresentar essa pessoa para outras pessoas. Eu tenho que ter um padrão
E eu sou doida por essa pessoa. Mas eu não posso e eu não quero e passa 20 anos se enganando. Entendi. E se ficasse com aquela pessoa, seria a pessoa mais feliz do mundo. E fica os dois sofrendo. Sabendo. Sabendo, tem gente que consegue se sabotar no último grau. Muito louco isso, né? E assim, a gente tava conversando em off aqui, claro, eu não vou citar nomes, né? Mas a gente tava falando sobre uma pessoa em específica e você falou assim, essa pessoa às vezes é de um jeito quando tá com tal pessoa, mas quando tá em casa é tal jeito. Então assim, a gente tem muito isso na família também. Às vezes um parente que a gente briga pra caramba, na rua todo mundo ama, né? Sim. Nossa, seu irmão é maravilhoso, seu primo é maravilhoso. E a gente fica assim, você fala, olha, ótimo. Nossa, é uma loucura de maravilha. E aí, pega pra você. Você já teve isso também, assim? Eu, às vezes, tenho esse problema. Porque... Eu até falei isso aqui no podcast uma vez. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente, a imagem que a gente vai passar. Por que será que estão pensando de mim e tal? Já teve algum momento que você se sentiu uma farsa? Que nem eu, às vezes, eu me sinto uma farsa. Porque dependendo do que eu falo aqui no programa, às vezes eu faço completamente diferente do que eu falei aqui. E eu até fico pensando, nossa, as pessoas vão achar que eu sou hipócrita agora. Porque assim, às vezes eu falo uma coisa aqui no programa... Que você não consegue aplicar na sua vida. Sim, é que eu não consigo aplicar na minha vida, mas às vezes assim, eu tô falando que eu penso aquilo. Não quer dizer que eu tô cagando uma regra e não quer dizer que pra sempre eu vou ser daquele jeito. Porque não tem como, às vezes a gente muda e às vezes também a gente não consegue controlar tudo. Às vezes não, a gente nunca consegue controlar. Mas às vezes eu me sinto uma farsa, porque, por exemplo, assim, aqui a gente troca uma ideia tão legal, e às vezes eu tô num rolê e o meu espírito de quinta série, ele é muito mais forte do que eu. E eu não aguento. Tipo assim, eu vou fazer uma zoeira, vou sacar uma zoeira. Aí eu já fui repreendido, sabia? A gente fala assim pra mim, lá no seu podcast, você fala isso. Aqui você tá fazendo essas gracinhas. Então, tipo assim, aí eu fico me sentindo mal, no sentido assim, de que, pô, será que então eu não posso mais ser zoeiro? Eu não posso mais falar merda? Porque só porque eu tô no podcast, tô falando sobre atitudes e coisas mais sérias, e aí na vida eu não posso falar, não posso mais brincar, eu vou ter que sempre ser assim. Eu tenho motivos sólidos para te dizer que toda pessoa que não aceita os nossos múltiplos momentos e múltiplas, não é personalidades, mas múltiplos eus, eu tenho motivo para te dizer que são as pessoas mais desonestas com elas mesmas, frustradas, infelizes. Geralmente essas pessoas são pessoas que queriam fazer muita coisa e não conseguem. Elas não conseguem sair de um molde porque aqui é muito não é que é desconfortável, medo daquilo que é desconhecido, então prefere ficar no inferno conhecido. Eu fico no meu inferno conhecido. Agora, aquele ali que fez isso, não pode, amigo, não pode. Porque a pessoa é crítica, ela não tem o que fazer. Ela não tem nada na vida tão sem graça. A vida dela é tão insuportavelmente sem graça que ela precisa de estar regra na vida dos outros para ter alguma diversão. Ou para poder falar de você para outra pessoa, para a pessoa prestar atenção. Porque se for contar a vida dela, ninguém vai querer ouvir. Então, esse negócio, eu escutei já muito de muita gente sobre isso. Pensa, você está 26 anos em sala de aula. Eu bati o pé em casa. Eu fui trabalhar uma vez com o pé quebrado. Eu fiquei 7 horas com o pé fraturado, em cima de uma cadeira com gelo. Depois eu fui pro hospital. Eu tinha mania de ser uma pessoa que não deixava o trabalho para trás. Se eu chego e brigo com meu marido, eu chego numa sala de aula, eu tenho que estar chorando pros alunos, enchendo o saco deles? Eu tenho? Não, lá eu tenho que representar o papel de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa que vai ensinar, de uma pessoa que ensina, né? Que e passa. por conta disso, eu sou hipócrita, conceitos, porque na noite anterior eu briguei com meu marido? Vira um circo. Se você tiver que ser autêntico o tempo inteiro, isso vira um circo. E eu fui muito cobrada por isso. Muito, a vida toda. Eu acho que as pessoas não conseguem entender que você tem equilíbrio suficiente para estar em lugares diferentes e conseguir caber ali. Perfeito. Você não é um cara que vai num restaurante chique, você sabe se comportar, não sabe? Sim. Você vai catar o troço, assim, lamber o prato, entendeu? Aí, às vezes, você tá em casa, tá uma delícia, vai passar Você o pão vai beber o cardinho do feijão. Nossa, em casa você passa o coisa, como ser hipócrita no restaurante, você tá se comportando. Oi? É que nem quando a galera fica puta quando você vai no restaurante e pega coisas simples. Nossa, você veio no restaurante pra comer arroz e feijão? Eu falei, mas eu quero comer arroz e feijão. Eu gosto de arroz e feijão. Deixa. Eu já fui repreendido até por isso. Eu falei assim, pô, você veio no restaurante pra comer arroz e feijão? Eu falei, eu tô com fome de arroz e feijão, vou comer arroz e feijão. É muito estranho. Se você cabe em vários ambientes, significa que você é uma pessoa sensível o suficiente para caber nos ambientes. Agora, a pessoa sem graça, ela acha que isso é falsidade, hipocrisia. Complicado.
Mas eu gostei do que você respondeu. Eu fiquei aqui, ó, Do quê? boca aberta. Eu Eu já gostei da sua esqueci. resposta agora. Ah, que você acabou de... A pessoa já esqueceu. Maravilhoso. Mas olha, sabe quem tava com saudade de você de novo? Falou, meu, preciso muito falar com ela. Mas ele tá muito mal criado, que a última vez que eu falei que ele tava fumando demais, ele ficou 2 dias sem aparecer. É, dois podcasts, na verdade, né? 2 semanas. Pois é, mal criado. Mas ele voltou, falou de novela. Já tá perdoado já. Tá. Falou que tá tudo bem. Então vamos chamar ele agora? Então chegou o grande momento do nosso Terça Nobre girando o botão aleatório do Terça Nobre. É hora de falar com ele, tio Chicória. Inclusive, pra quem tá assistindo e quiser mandar pergunta, manda lá sua pergunta pro tio Chicória, que o Chicória gosta de responder também. Vem pra cá, tio Chicória. Ora, gente, tudo bom? Ó, eu tô treinando pra esticar cada vez mais o meu ora. Tudo bom com você, moça? Tô melhor agora que eu tô te vendo, né? Estiquei bem o ora, gente, pro pessoal gostar de dar risada com a gente quando entra fala desse jeito, entendeu? E você passou bem a semana? Sim, Veio senhor. voando de orelhinha pra cá? Eu vim no jeito. As pessoas gostam quando você fica bonitinha assim, de orelhinha? Então, não sei. Às vezes fala, às vezes brinca, mas pergunta e eu não falo o que é. Você vai despertar a curiosidade, né? O pessoal tem que perguntar, comentar a gente aqui pra ver o que tá achando dessa orelhinha bonita dela. Sim. Fica bonita. Assim. Vamos por aí. Quem comentar sobre a orelhinha, o melhor comentário vai. Agora você tá apresentando todo mundo, né? Vocês vão ser escolhidos para ganhar perguntinha de tarô. O É muito presente, viu? O teu Chico também quer ganhar presente. que o senhor quer? Pensando, já tá chegando, né? Natal daqui a pouquinho, né? Tá mesmo? Porque ó, depois que passa o dia dos pais, aí é só o dia das crianças e acabou, né? Aí já é Natal, né? Já começa o mercado a ficar cheio de O pessoal já tá enfeitinho. preparando, né? Eu vi um negócio na internet que tem uma cidade que já fez a decoração de Natal no shopping, você acredita? Que cidade? Eu não lembro, eu sei que foi interior, eu acho que interior de São Paulo, se eu não me engano, que fez tem uma decoração maravilhosa, já tem árvore de Natal, já Mas, tem... nossa. Aí tava assim, o cara do marketing não é nada ansioso. Não, Ele né? tava lá tudo... Tem ansiedade crônica. Maravilhoso. Agora não chegamos nem em outubro, não, porra, ele pulou, né? O dia das crianças, né, gente? E aí ele já fez a decoração de Natal dele. Mas você sabe que ele tem metade dos presentes de Natal já estão Já comprados. comprou tudo? É porque fim de ano a gente fica sempre gastando muito dinheiro com outras coisas que não dá e tal. Então eu já compro tudo. O guarda-roupa fica Já cheio. comprou o presente do teu Chico? Olha, Não, ainda então não. tem que, né? Mas eu não sei que te agora agora. Você vai descobrir. Você lembra daquele... Tem um filme que passava na televisão antigo. É tão antigo assim, uns 30 anos atrás, talvez. Chamava Um Herói de Brinquedo. Já viu esse Eu filme? lembro, é com o Schwarzenegger, não é? Esse filme é maravilhoso, que ele Adoro fica filme com ele. igualzinho isso que você falou, ó, todo mundo vai comprar no último dia, no dia 24, né, que a loucura de comprar um presente pro filho dele, aí ele fica aquelas loucuras, né, aqui no Brasil, assim, um dia parecido com aquele lá do filme é tipo a 25 de março, né, a pessoa vai na 25 de março no Natal, né, dia 22, 23, já tá pedindo pra passar nervoso, né? Pra sofrer, alguém bater a carteira dela ali e roubar as coisas. A 25 não dá nem fora do Natal, né? Não dá. 25 Dependendo é pra gringo, né? É. Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui? Mas agora vai ficar meio indecente o assunto. E do nada eu pensei nisso. Eu vou perguntar pra ela. Porque assim, ó. A molecada das antigamente, assim, que agora tem a internet tem muita coisa de pornografia fácil, né? A pessoa pesquisa, tá lá. Antigamente a gente tinha que procurar revista, fita de vídeo escondido da família. Mas isso é o lado dos meninos. E as meninas, como que... Vocês viam filme assim, pornográfico de... Eu quando não você sei era as menina? outras, mas eu nunca fui muito disso, porque... eu era romântica, né? Entendi. Mas na adolescência não tinha alguma menina na escola que falava de Falava, revista, tinha essas várias. coisas? Eu falei que eu tive bullying, sofri bullying na faculdade porque eu era virgem. Tinha as meninas assanhadas da escola e elas sabiam fazer um monte de coisa que eu não sabia. Onde que elas aprendiam, né? Não, porque eu tenho essa dúvida, eu ficava pensando assim, gente, mas os meninos faziam desse jeito, como que as meninas faziam? Porque eu lembro que uma vez a gente levou uma revista na escola escondida, não sei quem que surgiu com uma Playboy lá, tem uma moça toda peladinha na revista,
E aí todo mundo ficou maravilhado, que a revista foi passando de mochila em mochila, cada um via um pouquinho da revista, levava embora. Aí as meninas, tudo que olhava, falavam, que nojo, né? É, a menina- As meninas não gostavam dessas coisas. Hoje tá um pouco diferente, né? Mas era mais a gente... Eu lembro que eu achei uma vez no meu primo uma caixa escondida atrás do gabinete do banheiro, sabe assim? Você vai pegar um Isso aí negócio, daí você olha... É um baú escondido, né? Daí eu Maravilhoso. vi, daí tinha umas coisas bem estranhas, assim. Teve umas páginas que eu passei bem rápido de medo. Você assustou, Gaspar? Ah, lógico, para. Mas eu não era muito disso, não. Daí umas 2 vezes eu tentei ver. Uma foi com a minha irmã, só que aí aconteceu uma coisa inusitada que eu só posso contar no off pra você, né? Com terceiros. Conta pros meninos depois. E uma outra foi, acho que com um namorado mesmo. Eu não aguentei nem ver até o final. Mas aí já era muito mocinha. forte, cenas eu fortes. era bem bobona. Mas não bobona no sentido total. Não tem essa malícia de coisa Dessa coisa pesada, do sexual mais pesado, diferente. entendeu? É uma coisa diferente mesmo. Mas você fazia... Quando você era adolescente, assim, você tinha aqueles caderninhos de perguntas e respostas? Tinha. Já passando. Cada um escrevia aí Tinha. gosto, essas coisas de hobby, né? Odiava quando a pessoa tinha letra grande, porque ela ocupava 3 linhas pra explicar o que a outra tinha explicado em uma. Aí o caderno ficava todo torto, desproporcional. Tinha que pôr mais páginas. E deu algum namorinho disso aí? Você conseguiu usar alguma informação para teu favor desse negócio aí de caderninho? Eu acho que não, porque na época desse caderninho foi aquela época que eu te falei que eu parecia a Débora Bloch e a Ana Machadão, lembra? Odete Reutemann Aldete das Reutemann, antigas, só né? que com aquele cabelo enrolado, com aquela cara de menina brava. Eu tinha pintinha, eu era igualzinho praticamente, né? Então eu era meio que uma chacota nessa época na Eu escola. acredito. Mas só que eu namorava fora da escola. Eu não namorava os meninos Você da já escola. era uma pessoa Eu tinha pra frente. 13 anos, meu namorado tinha 18. Olha só. Entendi. Hoje não pode, né? né? É complicado. Se tiver permissão da minha mãe. Sim, E hoje sim, não sim, pode. sim. Hoje, se o cara com 18 namorar uma menina de 13, dá uma confusão. Ah, dependendo do pai, ainda vai querer até prender o menino. Porque imagina o que vão falar. Aí não vai poder tudo tirar é uma foto e complicado. postar numa coisa. Só que assim, não tinha maldade nenhuma. Era outros tempos, né? Tempinhos do tio Chicória namorando no banco da praça. Isso aí não volta mais. O Coreto na praça, com Coreto. músicas ao vivo, né? Pracinha, muito bom isso, né? Não tem agora. Mas agora eu preciso ir embora, porque eu fiquei com vontade de passear na praça. Vai passear? Eu quero sentar numa praça e ficar lembrando dos tempos das Qual antigas. sorvete que o senhor gosta? Agora, aquele sorvete daquela maquininha que parece uma groselha maravilhosa. Todos os sorvetes têm o mesmo gosto. Todos. Só muda a meio cor, mas é o gelinho. mesmo gosto, né? E o mais engraçado é que se você pede abacaxi na sequência jabuticaba, vem Vem um um pouquinho começo, de cada né? um. Vem lembrança. Esse sorvete é maravilhoso. Sabe onde tem um desse aí? Não chama das raspadinha? antigas? Não, mas é igualzinho, mas o da raspadinha era da praia. Esse sorvete é aquele sorvete de massa mesmo, que tem umas garrafas de ponta cabeça colorida. E aí você escolhe o sabor dele e aí ele sai com aquele sabor que tá na garrafa lá. Nossa, esse eu nunca comi. Esqueci o nome dele de sorvete. Esse sorvete lá no Parque da Água Branca, esse sorvete tem. Esse aí é das antigas, coisa de anos 80, 90, esse sorvete aí. Vou comprar um desse pra Você você. tem só um segundo pra eu falar uma coisa? Eu lembrei agora, esses dias, o Chico Raiz tava falando daquelas festas dos anos 80, eu não lembrava, mas ele me fez lembrar de um negócio muito louco. Lembra daquelas que saiu uma espuma do alto? Lembra, era E todo mundo ficava tomando banho naquela Noite espuma da podre. Espuma, festa. Acho que era Noite da Espuma que Eu chamava. não lembro, todo mundo pingando Sério? gosmento. Onde tinha isso aí era lá no Caipiriba que tinha. Tem um lugar que chamava Caipiriba que tinha isso daí. Eu não Noite da lembrava disso, gente. Isso era o fim. Você terminava a noite com as coisas grudadas. E lembra que teve um corno lá que botou água sanitária numa das... E todo mundo saiu com a roupa manchada. Na época Ainda foi bem que não considerado... cegou ninguém, né? Não, mas foi considerado... Tipo, não foi crime, mas foi tipo uma sacanagem, né? Ai, gente, festa de todo mundo limpento. Vamos um dia desse. Será que existe aí? Será? Não mais, tem não festa da mais. espuma. Hoje em dia o povo não vai deixar. Não, e outra coisa, você não sabe pra onde você olha. Hoje em dia você tem que andar com a bebida tampada pra não jogarem banho de Cinderela. Imagina com espuma. É. Espuminha Cinderela. Espuminha Cinderela, tá todo mundo caído depois no final. Gente, eu vou embora agora que o tempo urge aqui. Tá bom? Mas ó, semana que vem eu volto e vou te contar uma história bem legal disso aí também. Você foi na noite da De espuma? baladas e romances, como diria o Sampa Crio. Tá. Tá bom? Tá bom. Gente, grande beijo. Fui.
Boa, meu mestre tio Chicória. Que legal. O tio Chicória é safadinho também. Ele né? hoje veio com umas Do nada, histórias. perguntando de filme pornô. Será que ele tomou Viagra? Não sei. Esses filmes também, né? Das antigas que tinha historinha, tinha fita, né? Agora nem mais não. Agora é tudo. Agora tu tem que pagar o. Que as mulheres famosas fazem. OnlyFans? OnlyFans. Aí agora não tem mais Playboy, né? Não tem mais aquela coisa de capa da Playboy. Eu lembro das mulheres do Big Brother, né? Tipo, se a mina se destacasse muito no Big Brother, ela ia ser convidada pra sair na Playboy. Lembra disso? Sim. Então, tipo, às vezes as minas elas já iam nessa intenção. Ela ia bonitona, malhadona, já pensando, ó, eu não vou ganhar o Big Brother, mas eu vou sair na revista, já faço um pezinho de meia, porque era um grande Sim. cachê, né? Hoje já não tem mais isso, né? Hoje é tudo tem. online e não tem mais essas E não coisas. tem mais graça também, porque não tem nada mais gostoso que cheiro de revista, né? Putz, revista era da hora. Cheiro de revista. Aí eu fazia a coleção da Casa Cláudia. Eu gostava tudo de decoração e culinária. E ai, aquele cheiro de revista tão bom. Muito louco. Eu trabalhei 6 anos, né? Numa editora, chamava Editora Scala. Cheiro de... Eu lembro que tinha uma vez eles mudaram todo o marketing da editora e era uma musiquinha. Essa, eu amo revista, adoro revista, é bom de ler. Aí, tipo, se alguém ligasse lá na editora, ficava tocando essa musiquinha. Eu amo revista. Aí, às vezes, a pessoa que tava ligando demorava pra ser atendida. Não aguento mais Eu vi ouvir. essa música. Tira essa porra. E eu trabalhava no atendimento ao cliente, né? Então eu pegava muito isso. Mas eu fiquei apaixonado, assim, por livros e revistas. Meu, eu adorava. Cara, eu acho que assim, um dos empregos que eu mais amei na minha vida foi editora. Apesar das dificuldades da época, o salário era bem pouquinho, era uma coisa. Era outra época, era bem difícil. Mas eu era apaixonado pelo meu trabalho. Eu adorava. Eu falava pra todo mundo, eu trabalho na editora Scala. Eu tinha camisa, eu ficava todo dia eu ia com a camisa, coesinho da Scala. Eu tinha a mochilinha, tem até hoje essa mochila. A mochilinha da Scala, tudo que tinha com o logo da empresa eu tinha, caneta, não sei o quê, e presenteava os outros. Aí todo ano eu ganhava uma assinatura. Então, 6 anos que eu fiquei lá, então a cada ano que passava, tipo, o funcionário ganhava como presente uma assinatura de qualquer revista que ele quisesse. E qual que você assinava? Não, Playboy? Não, pra mim, a Playboy não era da Scala, casa, a Playboy era da Abril. Aí a gente tinha a Maxim, que era uma revista, tipo a revista, acho que é Sexy, que era uma revista assim, que tinha fotos sensuais. A Sexy era como se fosse concorrente da Playboy, só que... Não tinha nudez, né? Era só Isso. fotos sensuais, né? Então a Maxim era assim, ela tinha coisas de assuntos masculinos e tal, e mulheres em fotos sensuais. Aí tinha a Karen Driver, que falava de carro, tinha essa de decoração também, mas era um outro nome, não era esse mesmo nome que você falou, era uma outra... Era concorrente, acho que chamava Casa e Construção o nome da revista. Eu assinava todas. Aí eu ganhava as assinaturas, mas eu não pegava pra mim, eu presenteava amigos, famílias, entendeu? Então eu falava, você gosta de carro? Beleza, vamos dar uma assinatura pra você. Aí eu dava assinatura de presente. Gente, quando chegava a revista, era uma delícia. Com o nomezinho, bonitinho. Abre lá aquele plastiquinho, aquele cheiro. Sim, E você ficava contando os minutos, porque você já tinha lido a revista, ela já estava quase acabando quando acabava o mês. Até chegar. Então, eu sempre leio de trás pra frente as coisas, Aham. né? Então, a gente já tinha ido... Aí falava, não, essa matéria eu vou ler depois. Era bom você guardar a matéria pra ler depois. Não tinha esse TDAH generalizado que é Eu hoje. gostava né? muito de revista quando eu era moleque. Tinha uma revista que eu lia que chamava Seleções. Que era um nome em inglês lá, mas e tinha lá Seleções. E aí dentro dessa revista tinha algumas histórias. E eram umas histórias muito loucas, mano. Eu lembro que uma que eu li que era um cara que ele era caminhoneiro. E aí alguém falou pra ele assim, ó. Aquela fonte lá é milagrosa. Se você parar lá e encher o caminhão, ele vai andar. Tipo... como se fosse um combustível, né? E o cara parou na estrada, não tinha posto perto, não tinha nada. E o cara teve tanta fé nessa história que ele foi lá, encheu com água e o caminhão andou. Aí, andou, mas era a revista da história. Aí os caras ficaram rachando de rir, porque falaram, pô, mas a gente falou pra ele na zoeira, e o cara acreditou, o caminhão andou. Mas tal. que história louca. Aí falou que anos depois eles estavam lá parados, tomando um café, e o caminhãozinho parou, que era o mesmo cara. O cara parou, encheu o caminhãozinho dele com água e foi embora de novo. Falou, mano, esse cara acredita nisso, e era zoeira. Mas, tipo assim, essa historinha me marcou. Mas tinha várias historinhas assim, sabe? Que era como se fosse histórias de caminhoneiro, alguma coisa assim. Tipo, parecido com aquele programa Siga Bem Caminhoneiro, sabe? Aí tinha umas historinhas dessa revista. Aí tinha uma revista que era do Jornal Agora também. Que tinha o Jornal Agora, que ele era de todos os dias, né? Impresso, mas de sábado saiu uma revista que chamava Da Hora.
Não lembro. Revista da hora. Aí, tipo, tinha várias coisas de novela, de fofoca, não sei o quê, historinhas. Aí, tipo assim, affair. Tipo assim, ó. Tal pessoa namorou com tal pessoa. Aí tal pessoa tá namorando com tal pessoa, vai. Aí, essa pessoa antes disso namorou com esse, com esse, com esse. Essa aqui namorou com esse. Fazer o mapa de todo mundo que a pessoa namorou até chegar naquele ali. Eu achava isso muito engraçado. Legal. Putz, essas coisas dão muita saudade. Eu assinava Bravo, lembra da Bravo? Bravo, Falava não. de Hollywood, falava Ó, que louco. Depois tinha aquela... Capricho, todo mundo gostava, eu odiava. Capricho já era mais pra menina, né? Não, e também não Pra tinha graça moleque não nenhuma. tinha. A gente não entendia, né? Porque era um assunto muito feminino, meu. Tipo, que nem lá onde eu trabalhava tinha a Atrevida. Mas a Atrevida era pra Nada menina, né? dessas Pra eu menino, gostava. tipo, pra A menino não Bravo. tinha, né? Eu assinava a Speak Up. Então tinha lá fita, e aí a gente ia escutando o inglês na fita e além da revista. Eu lembro que uma das Speak Ups foi do Baby da família Dinossauro. Ah, que da Era hora. ele na capa, assim, né? E essas eram a Casa Cláudia, essas de decoração e tudo que fosse de maternidade. Era o que Que da hora. Tinha uma que eu gostava também que chamava Super Interessante. Acho que ainda tem, Super Interessante. eu gostava da National Geographic. Essa era da hora. Lá tinha a Geo Brasil na escala, que era concorrente da National Geographic. Era o mesmo estilinho. A Geo Brasil era da hora. Aí a Super Interessante, a Crash. A Crash já era mais pra essas coisas assim de filmes de super-herói, coisa mais nerd, jogo de videogame. Mas, meu, era muito legal. Aí, tipo, como eu trabalhava com isso, mas eu era molecão ainda, né? Tipo, 18, 19 anos. E eu ganhava as revistas, porque a gente tinha que ler tudo que tinha lá. Pra Porque se o saber cliente ligar, falar. a gente tinha que Então, saber. você tinha um monte de revista. Eu recebia todas. Tipo, a editora tinha 24 assinaturas, eu recebia um exemplar de cada, todo mês, pra Gente, poder... eu ia amar. Mano, minha mesa era eu isso que sou aqui, velho. acumuladora de livro, de... A gente tinha que desovar, porque não tinha onde guardar mais. Tanto lá na mesa de trabalho, como levar pra casa, não tinha mais onde colocar. Então eu vivia presenteando as pessoas com revista, com livro, aquelas revistinhas de pintar. Naquela época, as revistinhas de pintar era muito famosa pela escala. Hoje tem um monte de editora, mas naquela época a força era lá, né? Não me deixa falar o que eu tô pensando. Não posso. Podemos no próximo Podemos, episódio você conta. falar? Me lembra das revistinhas de pintar de agora. Tá bom. Que Você acha tem um meio- negócio. Tá, então vamos guardar. Pra mostrar como que as pessoas estão andando pra trás, Estão né? perdendo a mão. Mas, ó, aproveitar para você que tá assistindo a gente aqui, estou com o meu boné do Estúdio Pode Vir para convidar você a fazer o seu podcast aqui no nosso estúdio também. Então, se você tem vontade de ter seu podcast, se você quer gravar aqui o seu projeto, segue lá, @Estúdio Pode Vir. Aí você tira certinho as suas dúvidas. Então, você vai chegar aqui, ó, do ladinho do metrô Paraíso. Você desce na Paraíso, atravessa a rua, já é o prédio onde fica o nosso estúdio. Se você vier de carro, tem estacionamento aqui bonitinho. Se você vier de Uber, também tem lugar para parar, tranquilo. É uma região muito bem localizada, pertinho da Paulista, né? Todo mundo conhece aqui o Paraíso. Então, você pode trazer seus convidados, você apresentando mais 3 pessoas com você como convidado. Se você quiser fazer o estilo talk show, se você quiser fazer uma gravação externa também, então segue lá, @Estúdio Pode Vir, que é o estúdio completo para você fazer seu projeto, realizar seu projeto, tirar do papel. 2025 ainda tem bastante coisa para acontecer e vai ser o seu podcast aqui no nosso estúdio, beleza? Inclusive, agradecer também ao nosso parceiraço aqui do Terça Nobre, Story AEC, onde você vai comprar o seu celular novo, o seu smartwatch, seu fone de ouvido. Inclusive, eu estou precisando de um fone, porque eu perdi a caixinha do meu fone, que raiva. Eu tava ouvindo música e beleza, cheguei lá no trampo, cadê a caixinha do fone pra guardar o fone? Caiu do bolso, eu não vi. E eu perdi o meu fone. Agora eu quero um fone novo. Então você pode entrar lá no Story AEC e comprar um fone pra mim, de presente. Ou eu mesmo vou entrar e comprar, porque é muito barato e é muito bom. @Story AEC, segue lá, nosso parceiraço aqui do Terça Nobre. Selena Fortuna, Nossa, tô obrigado. indo embora, né? Tamo indo embora. Vamos cantar pra subir. Né? Posso mim mesmo. Do jeito que eu tô hoje, que eu tô um zumbizão. Né? Uma vez eu tava fazendo um programa de futebol, eu falei pros caras, aí, vamos partir dessa pra uma melhor. Aí os caras, não. Eu falei, não, pô, partir dessa pra uma melhor, que daqui você vai pra sua casa, vai comer um negocinho e tal. Aí, entendeu? Mas é isso, obrigado por mais uma vez estar aqui. Obrigada, Foi show. o assunto foi gostoso, maravilhoso. E sempre fica melhor, né? Cada vez Hoje mais, tá né? um pouquinho erótico, né? Você achou que foi eu muito achei, te erótico? fora, tava Mas foi só um pouquinho. assanhado. Foi só um pouquinho. O Anderson gostou. Tava assanhado, bichinho. Semana que vem eu vou falar pra ele.
Da onde tirou essa ideia? Sossegar essa história. Então, agradecer a Selena por mais uma vez estar aqui com a gente. Selena já é da casa. Selena Fortuna, segue ela lá nas redes sociais. Tem Não, programa... segue não. Não segue não. Não segue ela lá, Inclusive, então. eu vou tirar as Vai minhas parar? redes. Ah, não tira não. Ela tem programa na Astral TV e também na Rádio Vibe Mundial. Todas as segundas-feiras, à 00:30. Quando... De domingo pra segunda, né? Acabou o domingo, começou a segunda. Então, 00:30 ali é o programa dela na Vibe Mundial e na TV ao mesmo tempo. E sempre fazendo parte aqui do Terça Nobre, agradecendo aí a todos os fiéis escudeiros do nosso programa. Galera que tá toda semana firme e forte com a gente. Um beijão pra minha família, meus irmãos, meus amigos, a família da Selena que tá sempre apoiando, assistindo a gente aqui também. Os seguidores dela que vieram pro podcast através dela, então, meu muito obrigado. Um beijão pra minha mãe, Dona Tânia. Inclusive, um beijo muito especial, porque foi aniversário dela essa semana. Quando que Domingão foi aniversário dela. Um beijo, Dona Tânia. Feliz aniversário, mãe. Te amo pessoalmente, Ciclo novo mas também maravilhoso. tudo de bom, né? E um beijo também pra toda a galera que tá sempre com a gente. Obrigado pro nosso amigo Anderson, pilotando a nave mãe do Terça Nobre. E na semana que vem a gente volta com esse assunto que a Selena prometeu que a gente vai deixar pra falar um pouquinho mais, tá bom? Tamo junto, valeu Selena, valeu galera. Beijo. Terça Nobre.